Olá, bem-vindo a mais uma edição do Macrocast LCA-MCM, que nessa edição vai discutir como andam os últimos dados da construção civil e quais as perspectivas da atividade para 2018. Bom, vamos começar dando uma olhada no mercado formal de trabalho, aqueles que são apresentados através do CAGED e do RAIS. Nessa tabela, nós comparamos o total da economia, quer dizer, a evolução do emprego formal no total da economia, com a evolução do emprego formal na construção. Na primeira coluna, nós colocamos os valores de 2014 a 2017, só para chamar a atenção para o fato que em 2014 o emprego formal da construção já caiu, enquanto no total da economia ele não havia caído. E o que se vê é que praticamente um terço da perda de empregos formais no período ficou concentrado na construção civil. Quando nós pegamos o período de 2015 a 2017, nós percebemos que houve uma queda de 3,5 milhões dos postos formais de trabalho na economia como um todo, e quase 1 milhão veio da construção. E nós fizemos uma estimativa também da construção por segmentos, dividindo entre construção de edifícios, infraestruturas e serviços especializados para a construção. E o que se percebe é que a queda foi generalizada. O que mais chama a atenção, talvez, seja a última coluna. Esse número aqui indica que o estoque formal de trabalho no Brasil caiu 7%. E na construção total houve uma queda de 34%. Ou seja, a construção perdeu um terço de todos os seus postos formais de trabalho de 2014 a 2017. Em relação ao PIB, também se percebe que a construção foi bem mais afetada do que a economia como um todo. Nós aqui novamente começamos com 2014 para chamar a atenção para o fato de que ainda o PIB como um todo tenha registrado crescimento naquele ano, o PIB da construção já havia caído em torno de 2%. Se nós olharmos o acumulado de 2017 a 2014, nós vemos que enquanto a economia como um todo caiu 5,5%, o PIB da economia como um todo, o PIB da construção civil, o valor adicionado da construção civil, caiu nada mais, nada menos de que 20%. Bom, todos nós já sabemos os motivos que fizeram a construção civil sofrer tanto. Um forte aperto monetário, um arroxo fiscal, uma queda de confiança e até mesmo alguns problemas legais com grandes empreiteiras em função da Lava Jato que podem ter afetado a capacidade de oferta dessas empresas. Mas acho que vale a pena chamar a atenção para o fator cíclico de desaceleração da construção civil. Se você compara o que aconteceu de 2006 a 2013, você percebe que a construção civil, o PIB da construção civil, havia crescido 62%. É um crescimento muito forte e por um período muito longo. A gente não pode falar exatamente de bolha imobiliária como nos Estados Unidos, porque não houve tanto a questão do crédito se realimentando. Mas, sem dúvida, o fato dos aluguéis terem aumentado muito a partir da segunda metade da primeira década do século XXI, o maior acesso ao crédito, o aumento de confiança, fez com que a construção atingisse um ritmo que certamente não era sustentável. Então, é bem provável que nós víssemos alguma desaceleração da atividade, ainda que ela não viesse a ser tão forte quanto que a gente verificou nos últimos anos por conta dos fatores já discutidos aqui. Bom, mas e agora? O que está se vendo mais recentemente na construção? Nesse gráfico, nós mostramos os dados do Secov para a cidade de São Paulo. Aqui nós comparamos tanto os lançamentos quanto as vendas de unidades residenciais, numa variação acumulada em 12 meses. Bom, que se vê uma forte recuperação no final de 2017. Segundo semestre, principalmente no último trimestre, de fato, as vendas dos lançamentos estouraram aqui na cidade de São Paulo. Tanto que, no final do ano, você teve um crescimento das vendas de mais de 40%. Então, esse é um primeiro sinal auspicioso sobre a atividade depois de muito tempo. Quando você olha aqui nesse outro gráfico, onde nós colocamos os dados da Abrainc, que são os dados das principais incorporadoras imobiliárias, nós também vemos um bom sinal de recuperação. Aqui nós comparamos um indicador que usa as unidades vendidas menos as unidades distratadas, ou seja, o distrato, quando há uma desistência de uma compra anterior. E o que se vê é que até em 2016, aparentemente, esse indicador alcançou um fundo do poço, e em 2017 você vê uma recuperação. Ou seja, dos dados de venda, há sinais bons, positivos, que indicam que a construção realmente saiu do fundo do poço.
Agora vamos dar uma olhadinha como isso está se traduzindo nos indicadores de utilização de fatores na construção civil, ou seja, a mão de obra e os insumos da construção, os materiais utilizados para a construção. Nesse primeiro gráfico, nós comparamos o CAGED acumulado em 12 meses para as atividades que compõem a construção civil, que nós vimos há pouco tempo na outra tabela, a parte de edifícios, a parte de infraestrutura e a parte de serviços especializados. Isso aqui está dando o saldo acumulado em 12 meses dos postos de trabalho. Como se vê, ele já começa a ficar negativo no conjunto a partir de 2014 e ainda não chegou ao nível positivo, mas é bem claro um sinal de recuperação das três atividades, ainda que, vou chamar a atenção um pouquinho disso, no mês de janeiro você tenha tido um dado ruim. Foi, inclusive, quando nós dessazonalizamos os dados, você vê que é um dado realmente que não foi positivo, tanto que, quem olhar com detalhe, que esse gráfico pode ver uma diminuição da inclinação da curva aqui do pessoal ocupado no setor formal. Mas, de qualquer maneira, é um sinal de recuperação. Agora, nesse gráfico, nós vamos também considerar a ocupação, mas não só a ocupação do mercado de trabalho formal, sim a ocupação captada pela PNAD, que aí coloca tanto o setor formal quanto o setor informal, o que é importante porque na construção ainda há uma participação razoável de emprego não formal no total da atividade. Nós colocamos aqui a variação em relação ao mesmo período do anterior, vinha em queda desde 2015, existe aqui uma aparente recuperação em 2016, mas que eu realmente acredito, imputo até algum probleminha na pesquisa de classificação, ela não consegue ser explicada quando se compara com outros indicadores da atividade. Depois uma grande queda no final de 16 até o começo de 17, e uma clara recuperação no segundo semestre. Aqui, esse último dado é o dado de janeiro de 18. Vejam que ele conversa com aquele dado que nós acabamos de ver de um emprego formal. Parece que janeiro de 2018 não foi um mês bom para a ocupação na construção civil, de certa maneira, mas de qualquer maneira, olhando o gráfico, dá para reparar que existe, sim, uma recuperação no emprego no setor. Ele não começou a crescer, mas claramente está diminuindo bastante a variação negativa. E o que dizer dos insumos, dos materiais de construção? Bom, para mostrar o que está acontecendo aqui, nós selecionamos um indicador de despacho de cimentos, a linha em vermelha, que é construído a partir de alguns gráficos disponibilizados pelo SISNIC, pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, e na curva azul, a variação em relação ao mesmo período do ano anterior dos insumos típicos da construção civil. São produtos cuja destinação vai, na sua maioria, na sua maior parte, a construção civil. Esse é um indicador retirado da produção industrial do IBGE e é um indicador utilizado para construir o PIB. O interessante é que no final do ano, a partir dos últimos 3 meses do ano, o indicador dos insumos típicos da construção civil passou a registrar crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior, coisa que não acontecia antes. E ainda que em janeiro tenha tido uma pequena desaceleração. Isso aqui também é um indicador bastante positivo para a atividade, ainda que vale a pena chamar a atenção para o fato de que quando a gente vai olhar no interior desses insumos típicos, a maior parte do crescimento tem acontecido com vendas de aços longos, que pode estar relacionado a uma questão de política de preços, de compras antecipadas, e curiosamente de tubos de aço, o que é curioso, porque a gente não sabe de nenhuma grande obra de infraestrutura que esteja acontecendo, ou seja, eu estou chamando a atenção só para o fato de que as vendas de cimento em si, que nós costumamos diretamente, intuitivamente, referir à construção, ainda não está indo tão bem em relação a outros segmentos da construção, o que significa que talvez a gente tenha tido aqui um soluço, não significa que ele vai cair, mas talvez esse crescimento forte que aconteceu no último trimestre, ele tenha se referido a uns pontos fora, algumas questões muito mais específicas do que estruturais. Mas, de qualquer maneira, feitas as ressalvas, há um sinal de recuperação, mesmo o cimento, como se vê na linha vermelha,
as variações em relação ao período anterior começam a se aproximar de zero. Dito isso, é possível dizer que ano que vem, em 2018, esse ano, finalmente a construção civil, o PIB da construção civil vai voltar a ficar positivo? Nós achamos que sim, tanto pela baixa base de comparação, como por esses primeiros indicadores, quanto pela melhoria geral das condições da economia. Porém, nós estamos ainda um pouco cautelosos em relação à força que o PIB da construção civil vai ter agora nesse ano que se inicia. Nesse gráfico aqui, nós colocamos o VAPB, o PIB da construção, o valor adicionado, as suas taxas de crescimento em relação ao mesmo período no ano anterior em bases trimestrais. Ou seja, esse aqui já é o dado do PIB. Como vocês veem, nós estamos imaginando um crescimento que começa já no primeiro trimestre de 2018 e vai evoluindo com alguma aceleração até o final do ano, por conta, mais uma vez, como eu disse, da melhora geral das condições da economia, da continuidade do relaxamento monetário, enfim, e da baixa base de comparação, o que vai fazer com que no ano fique com uma taxa em torno de 2,6%. Agora, como se vê, não é exatamente uma taxa muito robusta, e há um motivo para isso. Apesar dos pontos positivos, ou seja, da recuperação da atividade da economia como um todo, e mesmo apesar de alguns sinais também bons que nós acabamos de ver na parte de insumos, na parte de mão de obras, é preciso chamar atenção para os grandes desafios que o setor ainda vai enfrentar. O primeiro deles, talvez, ou mais claro, é a questão fiscal, que se impõe tanto para o governo central quanto para os governos regionais. Os próprios investimentos do governo previstos para 2018 são iguais em termos nominais, ou praticamente iguais, aos anos de 2017. E muitos estados e municípios, ainda que queiram, ou que vão fazer um grande esforço para investir por conta das eleições, estão limitados por conta da grande dificuldade nas contas públicas. Segundo lugar, ainda existe uma grande ociosidade no mercado imobiliário, tanto residencial quanto no comercial, até pelo aquele crescimento super forte que nós vimos que aconteceu de 2006 a 2013. Basta lembrar a quantidade de empresas que foram fechadas, de pequenos negócios que foram fechados, ou seja, isso leva a uma ociosidade no mercado imobiliário, que por sua vez diminui a rentabilidade da atividade e que ainda serve como um obstáculo, ainda é um obstáculo para um crescimento de novas obras, do aumento de obras da construção. Lembrando que a venda de imóveis usados não impacta a atividade. Além desses pontos, nós precisamos lembrar também, por fim, que não é possível dizer o quanto daquela venda, daquele respiro que houve nas vendas que nós vimos há pouco tempo, nos indicadores do Secov, mesmo da Abrainc, se deveu à devolução do fundo de garantia no ano passado, aqueles 40 bilhões que foram utilizados em parte em consumo, em parte em poupança, e existe a grande possibilidade de que parte dele tenha sido utilizado também na compra de imóveis. Ou seja, se o impacto do FGTS foi forte ali nas compras de imóveis residenciais no final do ano passado, isso significa um certo refluxo agora em 2018. Tanto que vale a pena lembrar, o Secov não espera para as vendas na cidade de São Paulo um crescimento tão forte como o que aconteceu no passado. Ano passado, graças ao segundo semestre, o crescimento foi de mais de 40%. O Secov agora está esperando alguma coisa entre 10% e 15%. Então é isso, nós estamos esperando sim um crescimento da construção em 2018, mas num ritmo não muito forte, muito longe de compensar as quedas dos anos anteriores, em função da grande ociosidade no mercado imobiliário, em função da dificuldade dos estados em fazer investimentos em infraestrutura, mesmo da grande ociosidade que existe na economia como um todo, e, por fim, da possibilidade do fundo de garantia ter sido um responsável, em parte, por aqueles aumentos que houve no final de 2017. Para finalizar, vale a pena lembrar também que esse é um ano de eleição.
e as incertezas relacionadas à eleição podem prejudicar a compra de ativos ou o aumento de dívidas por parte da população e mesmo de empresários. Bem, é isso. Se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma crítica, tiver alguma dúvida, ou se você quiser receber essa apresentação por e-mail, por favor, envie uma mensagem para macrocast@lcaconsultores.com.br. Nós ficamos por aqui, agradecemos muito sua atenção.